Você está em 1820. O mundo está mudando. A ciência está progredindo, mas nos Estados Unidos, o fervor religioso cresce. Todo mundo quer ser o novo profeta. Todo mundo diz ter a linha direta com Deus. Mas um jovem de 24 anos, com um histórico duvidoso de caçador de tesouros, decidiu que a Bíblia precisava de uma parte 3. Hoje vamos falar sobre como Joseph Smith criou o mormonismo, convenceu milhares de pessoas e construiu um império que hoje vale bilhões de dólares. Prepare o seu ceticismo. O roteiro de hoje parece ficção científica quase tanto quanto o vídeo da cientologia, e tem gente que defende que é a mais pura verdade. Já deixa o seu like e fique comigo. Nossa história começa no Distrito Queimado, em Nova York. O nome era esse porque os pregadores já tinham queimado o solo com tanto fervor religioso. Joseph Smith Jr. não era um teólogo. Ele era um rapaz do campo que usava pedras videntes para prometer às pessoas que encontraria ouro enterrado no quintal delas. Não há nenhuma evidência de que ele jamais tenha achado algum tesouro, por sinal. Ele nunca achou ouro para os outros, mas acabou achando para si mesmo, de uma outra forma. Smith conta que, aos 14 anos, teve uma primeira visão. Deus e Jesus apareceram pessoalmente para dizer que todas as igrejas existentes eram uma abominação. Mas o pulo do gato veio em 1823. O anjo Moroni, ou Moroni, teria visitado Smith para revelar um segredo enterrado em uma colina. Adivinha o que era? Se você pensou em placas de ouro, acertou. Essas placas continham a história de judeus que supostamente navegaram para as Américas por volta de 600 antes da Era Comum. Pois é, segundo os Mormons, os indígenas americanos eram, na verdade, descendentes de israelitas. Os índios eram judeus. Smith usou essas placas para escrever o livro dos Mormons. Mas como Smith traduziu esse metal antigo? Com arqueologia? Não. Ele colocava uma pedra mágica dentro de um chapéu, enfiava o rosto lá dentro para bloquear a luz e ditava o texto. As placas de ouro, bom, ninguém podia ver. Se você tentasse olhar sem permissão divina, você morreria. Conveniente, não? O livro de Mormon foi publicado em 1830 e ele trouxe conceitos que deixariam qualquer cristão de denominações tradicionais de cabelo em pé. Primeiro, o Destino Manifesto. Para Smith, o Jardim do Éden não ficava no Oriente Médio, mas no Missouri, nos Estados Unidos. Segundo, a progressão eterna. No mormonismo, Deus já foi um homem como nós. E se você for um bom mormon, seguir as regras e aprender os apertos de mão secretos no templo, você também pode se tornar um Deus, com direito a governar seu próprio planeta. É o sonho americano levado ao nível cósmico. Famílias acreditam que ficarão juntas por toda a eternidade, e portanto a ênfase dos Mormons na questão da família é ainda mais forte. Mas afinal, de onde vem esse nome? Por que Mormons? Ao contrário do que muita gente pensa, Mormon não é o nome de Deus ou de um anjo. Segundo a narrativa de Smith, Mormon foi um homem, um profeta, historiador e general militar que teria vivido nas Américas por volta de 400 da Era Comum. Diz a história que ele foi o responsável por assumir e compilar 1000 anos de registros das civilizações antigas da América em placas de ouro. Daí o nome, o Livro de Mormon. Seria literalmente o diário de bordo editado por esse personagem. Mas aqui entra uma curiosidade linguística que os céticos adoram. Joseph Smith chegou a afirmar em jornais da época que a palavra Mormon vinha da junção da palavra egípcia Mon, que significa bom, com a palavra inglesa more. Ou seja, Mormon significaria literalmente mais bom. O problema? Bem, não existe nenhuma base linguística para isso no egípcio real. Para os linguistas e historiadores, o nome provavelmente foi uma invenção ou uma derivação criativa de termos que Smith já conhecia. Mas a ironia moderna é que a própria igreja hoje tenta se livrar do apelido. Recentemente, a liderança pediu para que as pessoas parem de usar o termo Mormon e usem apenas o nome completo.
a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Parece que o nome Mormon acabou carregando tanta polêmica e bagagem histórica que até a própria instituição decidiu que era hora de fazer um rebranding. Claro que tudo isso que esse novo profeta falava não pegava bem com os vizinhos. Smith foi expulso de cidade em cidade. O clima pesou de vez quando ele introduziu a doutrina do casamento plural. Smith chegou a ter mais de 30 esposas, algumas já casadas com outros homens, e algumas de apenas 14 anos. O caos terminou em 1844, quando uma multidão enfurecida invadiu a cadeia onde Smith estava preso e o linchou. Mas a religião não morreu com ele. Seu sucessor, Brigham Young, um homem descrito como o Moisés americano, liderou um êxodo brutal pelo deserto até Utah. Lá eles fundaram Salt Lake City, um estado teocrático onde podiam praticar suas leis longe dos gentios. Em 1890, a poligamia foi cortada entre as doutrinas da igreja, mas muitos de seus ensinamentos continuariam gerando controvérsia até o dia de hoje. Mas não podemos falar de mormonismo sem encarar o elefante branco na sala. No livro de Mormon, a cor da pele não é genética, é um marcador teológico. O texto descreve que os antepassados dos indígenas americanos foram amaldiçoados com uma pele de escuridão por causa de sua rebeldia contra Deus. A pele clara era vista como um sinal de pureza e retidão. Vejamos como isso aparece no livro dos Mormons. Está em Nefi, capítulo 5, versículo 21. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim, diz o Senhor Deus, eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. Não há margem para interpretação aqui. É puro racismo. E essa ideia não ficou só no papel. Por mais de um século, a igreja proibiu homens negros de portarem o sacerdócio e impediu famílias negras de participarem dos rituais essenciais no templo. Por quê? A explicação oficial da época era a maldição de Caim, ou a ideia de que negros foram menos valentes em uma guerra pré-mortal no céu. O mais curioso para quem analisa de fora é a cronologia da mudança. A revelação de que Deus agora aceitava pessoas negras em igualdade total só veio em 1978. Convenientemente, isso aconteceu no auge da pressão dos movimentos de direitos civis e quando a igreja corria o risco de perder isenções fiscais e ser boicotada em competições esportivas. É um exemplo clássico de como a vontade imutável de Deus parece se adaptar rapidamente quando o caixa da igreja ou a imagem pública estão em jogo. Se a Bíblia traz inúmeros preconceitos semelhantes, pelo menos cristãos de outras denominações podem alegar que se trata de um livro arcaico de mais de 2000 anos, considerando o Antigo Testamento. Agora, o livro de Mormon, que ao lado da Bíblia é um dos mais importantes da doutrina, é o mais importante da doutrina, uma vez que se presta a ser uma continuação da própria Bíblia, é produto do século XIX, pós-iluminismo. É obviamente um livro de um homem delirante ou perverso, mas provavelmente a segunda opção, que encapsulou os preconceitos da população bronca e supersticiosa de um país escravocrata que passava por transformações. A igreja hoje tenta se distanciar disso, chamando essas ideias de teorias do passado, mas o texto original do livro de Mormon continua lá, sem alterações. Se você passar por uma cidade grande, provavelmente verá um templo Mormon. São construções impecáveis, caríssimas e imponentes, mas tem um detalhe: se você não for um membro fiel, você nunca passará da recepção. Diferente das capelas comuns, onde qualquer um pode entrar para o culto de domingo, o templo é o lugar dos rituais secretos, ou melhor, sagrados, como eles preferem dizer. E o que acontece lá dentro? Prepare-se, porque aqui o cheiro de seita fica mais forte que o de pipoca na frente do cinema. Primeiro, temos o batismo pelos mortos.
Os jovens mormons se vestem de branco e mergulham em uma fonte batismal apoiada sobre 12 bois de bronze em tamanho real, que representam as 12 tribos de Israel. Eles são batizados em nome de pessoas que já morreram, como seus tataravôs ou até vítimas do Holocausto, com o objetivo de dar a essas almas uma chance de conversão no além. Coitados dos mortos, nem eles escapam. Mas o ponto alto é o ritual da investidura. Lá dentro, os membros aprendem apertos de mão específicos, sinais e palavras de passe que, segundo a doutrina, são necessários para você passar pelos anjos sentinelas e entrar no reino celestial após a morte. Isso ecoa o orfismo e cultos de mistério da Grécia pagã, que ajudaram a germinar as sementes do cristianismo na cultura. Assista a meu vídeo sobre o orfismo clicando no card acima. Se todo esse lance dos apertos de mão te lembrou a maçonaria, parabéns, a sua intuição está correta. Joseph Smith tornou-se maçom pouco antes de introduzir esses rituais, e as semelhanças nos gestos, aventais e símbolos é idêntica. E não podemos esquecer do garment. Ao passar pelo templo, o membro se compromete a usar uma roupa de baixo especial, uma armadura espiritual que deve ser usada 24 horas por dia, pelo resto da vida. Para os ex-membros, é o símbolo máximo do controle da instituição sobre a individualidade e até sobre a intimidade do fiel. Por fim, temos o selamento. É o casamento eterno. Os mormons acreditam que, se você fizer o pacto no templo, sua família será sua para sempre, em um sistema de castas divinas. Mas cuidado, se um filho abandonar a fé, essa corrente eterna se quebra. É uma ferramenta de retenção psicológica poderosíssima. Agora, vamos tirar o chapéu do profeta e colocar o chapéu do arqueólogo. Se o livro de Mórmon é um registro histórico real de civilizações que duraram 1000 anos e tiveram milhões de pessoas, onde é que estão as provas? Aqui é onde a narrativa de Joseph Smith bate de frente com a realidade. O livro de Mórmon está repleto do que historiadores chamam de anacronismos, coisas que aparecem no texto, mas que não existiam nas Américas naquela época. Por exemplo, o texto menciona cavalos, bois, carruagens e até elefantes, mas cavalos e bois só chegaram aqui com os espanhóis, 1000 anos depois. Carruagens. Os povos pré-colombianos nem sequer usavam a roda para transporte. Aço. Joseph Smith descreve espadas de aço puro, mas a metalurgia de ferro e de aço era inexistente nas Américas antes de Colombo. Arqueologicamente, procurar uma civilização nefita é como procurar um iPhone num castelo medieval. As peças simplesmente não encaixam no tempo. E se a arqueologia não bastasse, a ciência moderna trouxe o golpe final, o DNA. Lembra-se que o Smith disse que os indígenas americanos eram descendentes de judeus de Jerusalém? Bem, a genética discorda. Milhares de testes de DNA feitos em nativos americanos de todo o continente confirmam a mesma coisa. A ancestralidade deles é 99% asiática. Eles vieram da Sibéria, através do Estreito de Bering, há pelo menos 15 mil anos. Não há rastro de DNA semita ou do Médio Oriente antes da chegada dos europeus. Como é que a igreja responde a isso? Recentemente, eles mudaram a introdução do livro de Mórmon. Onde se lia que os lamanitas eram os principais antepassados dos índios, agora lê-se que eles estão apenas entre os antepassados. Pessoal, a conclusão é óbvia. Joseph Smith não traduziu um registro antigo. Ele escreveu uma ficção inspirada nas teorias populares e erradas do século XIX sobre as origens dos povos indígenas. Segundo o livro, Leí era um profeta judeu que fugiu de Jerusalém em cerca de 600 antes da Era Comum e navegou para as Américas. Não há registro de migrações transoceânicas de judeus para a América nessa época. A ideia de que os índios são judeus era uma teoria popular e errada do século XIX que Smith apenas incorporou no livro. Segundo a igreja, o profeta Mormon e seu filho Moroni, ou Moronai, seriam os últimos generais de uma guerra apocalíptica que teria dizimado milhões de pessoas em Nova York por volta de 400 da Era Comum. Entretanto, uma batalha que matou centenas de milhares de soldados armados com espadas de aço, escudos e capacetes teria deixado o maior campo de evidências arqueológicas do mundo. Contudo, escavações na colina de Qumorá, que é a colina apontada para a batalha,
não revelaram nenhuma única ponta de flecha de metal ou resto humano dessa época. Além disso, não há nenhuma evidência histórica de que esses personagens foram pessoas reais. A essa altura, espero que esteja claro que o livro de Mórmon poderia ser caracterizado, sem exageros, como uma fanfic da Bíblia. Mas se por algum motivo ainda não está, prepare-se para a prova cabal de que Joseph Smith é uma farsa. Se você achou que as placas de ouro eram suspeitas, espere até ouvir a história do livro de Abraão. Este é o ponto onde a máscara de profeta de Smith caiu para muitos e muitos e muitos de seus seguidores. Em 1835, um vendedor ambulante chegou à cidade de Kirtland com 4 múmias egípcias e vários rolos de papiros antigos. Smith, alegando seus poderes divinos, examinou os documentos e declarou: "Este não é um texto egípcio comum." Segundo ele, um dos rolos continha escritos do próprio punho do patriarca bíblico Abraão, redigidos enquanto ele estava no Egito. Naquela época, antes da descoberta da Pedra de Roseta, não se sabia tanto sobre a cultura egípcia, e muitos dos especialistas estavam fora do país. Era o século XIX, afinal. Então os fiéis acreditavam em tudo que Joseph falava, sem que ninguém pudesse verificar. A igreja comprou as múmias e os papiros por uma fortuna na época. Smith traduziu os hieróglifos com seus poderes e publicou o que hoje é o Livro de Abraão, um texto fundamental que introduziu doutrinas polêmicas, como a de que Deus vive perto de um astro chamado Kolob. Por décadas, os papiros foram dados como perdidos em um incêndio, mas em 1966, eles foram encontrados nos arquivos do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Finalmente, os egiptólogos contemporâneos puderam ler o que Joseph Smith afirmou ser a história de Abraão, e o resultado foi desastroso para a igreja. Podemos dizer que os Mormons acabaram ali, e que hoje quem dá continuidade, e é muita gente que dá continuidade, é pura e simplesmente por ser cabeça dura, ou não ter acesso à informação, ou por motivos irracionais. Os especialistas confirmaram que os papiros eram, na verdade, textos funerários egípcios comuns, conhecidos como o Livro das Respirações. Eles datavam de um período muito posterior ao que teria vivido Abraão, e não mencionavam o patriarca bíblico sequer uma vez. O que Smith desenhou e traduziu como sendo Abraão em um altar era, na verdade, uma representação de Anubis, embalsamando o deus Osíris. Onde Smith viu Deus no seu trono, os egiptólogos viram uma divindade egípcia com um pênis ereto, representando a fertilidade. Joseph Smith era tão picareta e insano que foi improvisando revelações a partir de um texto de outra cultura que ele não podia ler, muito menos interpretar, e achou que ia se safar com aquilo. Ele realmente acreditou que sua fraude do livro de Abraão nunca seria exposta. Para um falso profeta, ele não era muito esperto. Ele simplesmente inventou uma história baseada nos desenhos, na cara de pau. Hoje, a igreja admite em seu site oficial que os papiros não batem com o texto, mas usa uma saída criativa. Dizem que os papiros foram apenas um gatilho mental para Smith receber uma revelação espiritual. Mas para milhares de fiéis que abandonaram a igreja na última década, a conclusão foi mais simples. Se ele mentiu sobre o livro de Abraão, que podemos ver e tocar, por que acreditaríamos no livro de Mórmon, que ele diz ter devolvido para um anjo? Hoje, a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, não é mais aquele grupo de pioneiros perseguidos. Eles são uma potência financeira, com um fundo de reserva estimado em $100 bilhões.